Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Descobertas científicas mudam nossas vidas. Muitas vezes usamos aparelhos modernos ou até remédios eficazes sem saber o longo caminho percorrido até se chegar a eles. Histórias que a televisão conta em alguns programas com seriedade ou com um certo sensacionalismo. Qual o tom ideal para se falar da ciência na TV? Como traduzir para o público a linguagem científica? Essas são algumas das questões que discutiremos aqui com os nossos convidados de hoje. O professor Luiz Barco, matemático, comunicador e autor de séries educativas para a televisão. Marília Franco, professora do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP. E Sérgio Guerkman, diretor de redação da revista Super Interessante, a quem eu agradeço por terem aceito o convite para estar aqui com a gente nessa discussão. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir uma breve reportagem sobre o tema do programa de hoje. Vamos ver. O que é aquecimento global? Você sabe os efeitos de uma determinada vacina? Já ouviu falar da teoria da evolução? São coisas simples que podem tornar um assunto como a ciência, que à primeira vista parece cheio de mistérios, em algo que faz parte da vida de todos. Abordar a ciência na televisão não é uma tarefa fácil, mas é possível tornar assuntos complexos atrativos para o telespectador. Para isso, nada melhor do que uma linguagem simples, belas imagens e a exibição em horário nobre da programação. Quem gosta do assunto garante. Faltam programas nessa área e também matérias que tratem dos temas. Eles dão mais valor para programas do tipo musical, programas de auditório. Acho que a ciência fica em terceiro plano, nem em segundo. Programas educativos no plano científico praticamente não existem. O horário em que são veiculados também não ajuda. O telespectador até quer ver, mas acaba desestimulado. Eu acho que precisa melhorar o horário que eles passam. Eu acho que até tem alguns programas, mas são em horários muito ruins, muito cedo ou muito tarde da noite. Uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia mostrou que os brasileiros gostam de ciência. De acordo com o estudo, o interesse por assuntos científicos é maior do que por temas relacionados à política e moda. Mas 37% dos 2.000 entrevistados disseram que não se interessam por tecnologia, porque não entendem o que é publicado a respeito. Para o diretor do Departamento de Popularização e Difusão do Ministério da Ciência e Tecnologia, o tema precisa ser melhor abordado na TV. Felizmente, a televisão brasileira ainda tem poucos programas em canal direto, né, para a ciência. Tem, evidentemente, os canais a cabo, que tem canais específicos, mas que atingem uma parcela da população muito pequena. Então, nós temos alguns programas em televisões privadas, que trocam o tema de ciência. O telejornalismo brasileiro cobre temas mais recentes de ciência, até com a boa competência em geral, mas programas desafiadores, interessantes, mobilizadores, para os jovens em horários acessíveis para a população em geral são muito raros. Então essa é uma grande deficiência. A televisão brasileira deveria entrar muito mais nisso. Tanto a TV privada quanto as TVs públicas também, que têm um espaço importante. E hoje a ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então tem programas interessantes e que certamente podem interessar, e o público brasileiro diz que se interessa por ciência nas pesquisas que a gente faz. Essas cenas são de um filme sobre o novo fim do mundo, que está previsto para 2012. No começo do século passado, a Carmen Miranda já cantou o fim do mundo, que era quando ia haver a passagem do cometa Halley, né? Uma passagem anterior àquela mais recente, no começo do século. E agora nós temos outra ficção aí, já mostrando como será o fim do mundo em 2012. Barco, como é que você vê essa história da ficção e da ciência? A ficção é importante também, não é? A ficção é muito importante. Mas uma coisa curiosa, Lalo, é que você ouviu aí o jovem que deveria incentivar, falando, mas a escola parece abominar ciência. Ela é fragmentária, cada um pega a sua ciência de maneira fechada, complicada.
Então não é a televisão que faz ciência mal, são os cientistas que divulgam mal o seu trabalho. É preciso que o cientista tenha ideia de que penetrar no mundo da comunicação é fundamental. Mas você, como jornalista, certas vezes já foi entrevistar um cientista e quando ele percebeu que você era jornalista, ele recolheu-se, porque ele imagina que você vai botar na boca dele uma linguagem que não é a dele e que seus pares lá nos grandes institutos de pesquisa vão ridicularizá-lo. É verdade. O jeito pode fazer ciência de boa qualidade, pode divulgar. Estão aí os livros do Stephen Hawking, por exemplo, sobre física, falando em buraco negro, que ele fez com a filha recentemente. Eu acho que a metáfora deveria ser melhor empregada, mas principalmente em educação. A educação é pobre, os livros didáticos são muito ruins. E então a televisão tem uma grande vantagem, compete com quem faz muito mal a divulgação da ciência. Ela poderia fazer melhor, mas ela pelo jeito prefere fazer mal tanto quanto a escola faz. Marília, você encontra na USP, inclusive na sua passagem pela TV USP, essa dificuldade também do cientista ter muito receio, né, de se expor e de expor as suas pesquisas na televisão? Encontrei bastante isso, mas eu acho que isso mudou muito nos últimos 10 anos. O cientista começou a descobrir que ele precisa ser um comunicador também. Uhum. Até porque, se ele é um bom comunicador, ele consegue mais financiamento para os seus trabalhos e tal. Então, essa questão é importante. Mas eu queria chamar a atenção menos para a ciência em si, quer dizer, o resultado de um trabalho científico, que pode ter um tratamento sério, um tratamento sensacionalista, como você colocou, mas para a educação para a ciência. O que é o pensamento científico? Como é que ele se desenvolve? Uhum. O que é o método? O que é a investigação? É porque os meios de comunicação se preocupam, às vezes, mais com o resultado. Exatamente. Né? Eu acho que a televisão podia ser uma grande aliada desta má educação científica que o Barco se referiu, se ela tratar mais do que é a educação para a ciência. Menos preocupada com o resultado da ciência, porque na medida em que o espectador puder ter essa educação, ele vai entender a diferença entre o programa científico sério e o sensacionalista. Agora, o resultado da ciência é que dá audiência, né? Porque é a pílula que resolve a doença, é o foguete que vai para a Lua, né? Mas eu acho que a hora que o público começar a descobrir o que é o pensamento científico, ele vai ficar mais animado ainda, porque ele vai poder incorporar isso para ele, e não só acreditar. Sérgio, e a prática? A prática numa revista importante, né, como é a Super Interessante, nessa relação com os cientistas? O que o professor Barco falou tem bastante a ver com o nosso dia a dia, né? Eu acho que talvez pela comunidade acadêmica brasileira ser pequena, talvez isso de alguma forma pequena comparada com outros países, né? Isso acentue essa questão do que os pares vão pensar, às vezes parece até cidade do interior, assim, né? Eu vou dar um exemplo prático de como isso acontece pra gente na Super. A gente tem uma seção lá que chama E se? Né? E se São Paulo se separasse do Brasil, e se Brasília não tivesse sido fundada? A gente tenta criar nessa sessão... O C, né? O C. EC. Né? EC. E a questão ali, a gente não quer fazer piada, a gente quer conjecturar, mas a partir de dados, né? E aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade para encontrar cientista que tope participar dessa sessão, porque a resposta é sempre, não, mas complicado, não existe EC na ciência, e daí você escreve para um cientista americano e todos eles não, mas é comum falar, nossa, mas que ideia bacana de sessão, e eles estão super abertos a conjecturar com menos compromisso. Aqui no Brasil, a gente costuma ter mais restrição do cientista. Pois é, e essa dificuldade não acaba afastando um pouco o jovem, né, para a iniciação científica? Eu tenho um dado aqui, porque o Brasil tem o maior número de pesquisas na América Latina, o país que desenvolve mais trabalhos científicos, está em 13º no ranking mundial, né, da pesquisa, mas há uma dificuldade de levar isso para o jovem. E a televisão não seria o grande... Eu acho que o Super Interessante faz isso num determinado universo. A televisão não seria a grande janela para o jovem? Como... Eu acho que sim. A televisão, mas não é só a televisão. Desculpe, eu sou meio antigo. Eu acho que a televisão, às vezes, faz isso melhor que a escola faz. O professor tem muito medo de sair daquele lugar onde ele se sente confortável. O mundo todo hoje está vendo. Há cientistas muito bons
que estão percebendo que não é falar mal da ciência. Quando eu era criança, que faz muitos anos, mais de 50, o meu avô tinha uma perspectiva de vida de 48, 50 anos. Hoje nós, homens, temos uma perspectiva de mais de 73 anos, 74, e as mulheres, por uma maldade, de 78. As coisas nos fazem sofrer tanto e por isso duram mais do que nós. Mas a grande verdade é o seguinte, a escola está fragmentária e cercada por uma série de sabenças, como dizia o Paulo Freire, não é? E estratificadas. Esta visão mais ampla. Por exemplo, a USP tem um medo muito grande de perder um observatório que ela tem em Vinhedo, Valinhos. Por quê? Porque Jundiaí cresceu, Campinas cresceu, São Paulo ficou gigante, então hoje a iluminação do céu atrapalha a observação. De astronomia. Mas lá nós temos coisa de 5 milhões de imagens. Então, um dia desse eu estava brincando com o diretor científico, que é o professor Rama, que é um belíssimo cientista, dizendo assim, imaginou uma criança em qualquer ponto do país, no Nordeste ou no Sul, que ela recebesse a visão das estrelas em 1492 na costa setentrional da África e construindo com um transferidor, um astrolábio, ela viesse caminhando pelos mares do Atlântico até bater em Porto Seguro. O que ela aprenderia de arte, de história da arte, de trigonometria, de geometria, de geografia, de história, entende? Mas ninguém tem coragem de se lançar isso, porque o geógrafo acha que deve comentar só a geografia, o historiador só a história. Então, esta visão holística do olhar o mundo, que está faltando em quase todos os meios de comunicação, na escola falta de maneira candente, porque ela foi pensada fragmentária, dividida. Esse é um problema muito grande. E a televisão pode democratizar esse conhecimento. Eu acho que a escola primeiro precisava se encontrar com a televisão, né? E aí, a partir disso, começar a comentar o que tem de ciência na televisão. Eu concordo com o Barco nesse ponto. Aliás, a escola precisa se encontrar com a televisão e a universidade, o mundo acadêmico precisa se encontrar também. Porque... Tem um certo preconceito? Certo? Não, tem muito preconceito. E eu acho que o exemplo mais evidente do preconceito da universidade, da vida acadêmica, da pesquisa acadêmica com a televisão, é que nós não temos uma história da televisão sobre a qual nos debruçarmos para fazermos a reflexão sobre a televisão na sociedade. Então, faltou essa pesquisa de base, não é? Faltou que a universidade olhasse a televisão a partir de uma visão científica. Então, é um divórcio complicado aí essa história, né? Mas eu continuo insistindo, e eu acho que esse EC a que ele se refere é mais o método científico do que o resultado da ciência. E tem uma coisa, juntando isso com um pouco com o que o professor falou da visão holística da ciência, né? A gente está discutindo aqui e pensando muito da ciência como, o Globo Ciência podia mudar de horário, né? Só que a gente está pensando, a gente está confinando a ciência. Olha, o espaço que a ciência ocupa na TV é um programa de 30 minutos. O que eu acho que o desafio é levar a ciência para toda a programação da TV. Quando você vai ter uma reportagem no Jornal da Noite, você não entrevistar só personagens, né? O jornalista gosta muito de personagens. Então a gente vai lá, você tem uma pauta, o cara acha 3 personagens e está montada a história dele, né? Eu acho que a ciência ela pode estar entrando como uma ferramenta de você explicar o mundo e não como um fim, né? Tem muitos programas de televisão que eles são programas, a gente está falando de programas de divulgação científica. Ótimo, legal. Essa é uma questão. A outra questão é, e os outros programas? Aí eu acho que a gente pode colocar o pensamento científico, aí eu acho que tem muito a crescer e muito a se trabalhar, e honestamente, eu acho que é aí que a gente devia estar focando, aí que a gente pode trabalhar muito. A telenovela trabalha, às vezes, com informação científica, às vezes altamente complexas, né? Como é o caso de DNA, essas histórias todas, que se entranham na história da telenovela, e, de um modo geral, eles têm um certo rigor em buscar o cientista para orientar para dar uma assessoria. A realização dos capítulos, das ideias, da informação científica que está ali, e é evidente que é a informação científica. Eu acho, nesses momentos, um grande serviço que a televisão presta à educação científica, que eu acho que o foco principal é esse. Né? É a educação científica mais do que resultado da ciência. Embora o Barco teve uma experiência na TV Cultura, né?
Tive. Como é que era o retorno? O programa era arte e matemática? Não, bem antes, a coisa de uns 20 e tantos anos atrás, nós fizemos um programa de matemática, e era matemática e ciência. Alguém pesquisou, achou que o grande problema da educação era matemática e ciência, então contrataram uma série de pessoas e de matemática eu fui o convidado a fazer esse programa. Começou um problema que a TV Cultura resolve e as outras televisões ainda não aprenderam a resolver. Por exemplo, quem pauta a televisão? A televisão educativa deveria ter como base a educação. Mas o sujeito que começou na televisão fazendo comercial de sabonete virou diretor de televisão e ele decide o que vai no ar na televisão. Ele não ouve o cientista. Eu lembro que quando gravava uma vez, falei para o sujeito, olha, isso aí é um erro de professor, mas fica mais bonito. Entende? Agora, na TV Cultura, as poucas vezes que trabalhei, eu tive o direito de dizer, não, pode ficar mais bonito, mas não vai para o ar, porque eu não vou emprestar o meu nome para escrever uma besteira dessa, porque isso cientificamente está errado. Agora, a televisão às vezes faz concessão, porque quem decide, você vai na BBC de Londres, vai na NHK do Japão, a TV comercial é uma coisa, a TV educativa é outra. No Brasil há uma promiscuidade. Então, o sujeito é um figurão de televisão e faz bem um programa humorístico, ele pode vir a dirigir uma TV educativa, o que é lamentável. Quando não, é um político corrupto ou alguém que não presta. Mas a maioria das vezes... Não, mas é verdade. A grande verdade é que esse sujeito trambicam por esses caminhos e resolvem isso. A educação precisava ser mais respeitada. Então, veja você, nós fizemos um programa em branco e preto. O falecido Carlos Zara, que fez poli, portanto ele entendia da metalinguagem, gravou um programa que se chama Introdução aos Números Inteiros, em branco e preto. E nós ganhamos pela primeira vez o prêmio da NHK do Japão, que é o Oscar da TV educativa. Em segundo lugar ficou uma aula de balé da antiga União Soviética e em terceiro lugar uma introdução à biologia da BBC de Londres. Então esse foi um programa que chamava Teleescola, e que não devem ter nem em arquivo. Passado muitos anos, baseado nos textos que eu escrevia na Super, eu produzi 13 ensaios e mandei para o MEC. O MEC contratou a TV2 e nós gravamos o Arte e Matemática. Se desse errado, eu diria aquele velhinho maluco da ECA, porque ninguém acredita, né? Mas não, como ganhamos de novo o prêmio no Japão, ganhamos o bronze na TV chinesa e recentemente uma menção honrosa no Centro Pompidou de TV Educativa da França, daí eles respeitaram. São 13 programas de meia hora sobre matemática e arte. Bom, é bom contar essas experiências bem-sucedidas. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, mas nesse momento temos que fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida com o Ver TV, que discute hoje a presença da ciência na televisão. Nós voltamos já. Voltamos a apresentar o Ver TV, que hoje debate a divulgação dos temas científicos na televisão. E vamos ouvir agora, na abertura desse bloco, a administradora Thaís Acauã e o auxiliar de biblioteca Raul Camilo de Brito, que lembram algo que a gente ainda não conversou aqui, as diferenças de programação entre os canais fechados e os canais abertos, ou como alguns chamam, o apartheid televisivo brasileiro, né? A televisão dos ricos, de quem pode pagar, e a televisão aberta. Vamos ouvi-los. Fechada, né? Tem aqueles canais que ficam bem focados e tratam esses assuntos assim de maneira bem ampla. Já na TV aberta, você tem uma carência disso daí, os programas são escassos, em horários que as pessoas não estão acordadas, ou né, horários não muito acessíveis. Assim. O canal fechado, os programas científicos é o dia todo, né? Geralmente, assim, tem a variedade é muito grande. Já o canal aberto, os horários são muito curtos, né? E geralmente é muito cedo ou é muito tarde. Então, fica pouco acessível para as pessoas, né? Tem gente que tem que sair, dorme muito tarde, né? Chega tarde do trabalho, não tem oportunidade de assistir. Geralmente os programas científicos são estrangeiros. Então é o foco que eles têm nos programas, assim, não é, já
com base na cultura deles, não da cultura aqui do Brasil. Ô Fernando, você falava no intervalo, estava um pouco sobre isso, quer dizer, como os canais abertos, especialmente os jornais, tratam a ciência. É um pouco a angústia que eu acho que deve passar na cabeça dos brasileiros e qual, afinal de contas, que define a linha editorial dos grandes jornais da TV aberta. A gente vê, ultimamente, um domínio absoluto da questão da violência. Não que a sociedade não deva se inteirar do assunto, não que não se deva denunciar a questão da violência e que a sociedade tome conhecimento de todos os fatos, mas há uma exploração sensacionalista da violência, ao passo que, por exemplo, como você estava citando, Manuel, o caso do dessalinizador, as variedades de alimentos de cultivares resistentes à seca, por exemplo, que a Embrapa tem domínio sobre o assunto. A dificuldade tremenda de se conseguir espaço na grande imprensa para se colocar iniciativas e soluções científicas desse nível, ao passo que a violência domina o noticiário sempre. Quer dizer, dificuldade de colocar na imprensa, nos jornais, na imprensa escrita. Na televisão, muito mais ainda? Na televisão, muito mais. Pelo domínio dessa questão hoje, da questão da violência e de temas sensacionalistas, para segurar a audiência, talvez. Não sei. Agora uma pergunta bem pontual em relação à Embrapa. Quer dizer, essas descobertas científicas que a Embrapa faz, né, que podem melhorar a produção agropecuária, a produção no campo, se transmitidas pela televisão, se divulgadas pela televisão aberta, né, de grande audiência, quais seriam as consequências que você imagina para a sociedade brasileira? Nós tivemos, inclusive ontem, com a presença da ministra lá na Embrapa, o lançamento do programa de biodiesel para o Paraná, né, para o Rio Grande do Sul, a iniciativa da Embrapa, em parceria com os parceiros locais no Rio Grande do Sul, no sentido que o etanol hoje, o álcool no Rio Grande do Sul, custa 98% mais caro que o mesmo álcool em São Paulo. E a iniciativa da Embrapa com os parceiros locais de produção de cana-de-açúcar naquela região. Quer dizer, isso resolve o problema do êxodo rural, segura as pessoas no campo, produz alimentos, gera excedente para comercialização. Nós temos a questão do Fome Zero, tão abordado nesse governo, que é a questão de produção de alimentos, segurar o homem na terra, fixar o homem na terra. Quer dizer, muitas dessas situações dependem de tecnologia, de acesso à tecnologia, de acesso à informação, de produzir mais e melhor. Quer dizer, a disseminação da informação, então, a popularização da ciência para nós é crucial, importantíssimo e é uma demanda da sociedade. Às vezes a cobertura fica restrita ao ato solene, né? Às vezes da assinatura de um contrato, mas o que está por trás, as consequências, isso acaba não aparecendo. Né? Parece que é. Eu gostaria de continuar ouvindo a opinião de vocês sobre essa diferença entre a TV aberta e a TV por assinatura. Vocês concordam que na TV por assinatura há uma maior diversidade, a ciência é tratada melhor? É mais bem tratada ou não? Eu tenho grandes dúvidas se ela é bem tratada. A grande verdade é o seguinte, como ela se destina a quem pode pagar, ela usa uma metalinguagem típica dessa gente. Entende? Mas há algumas coisas que são feitas. O que eu queria discordar de uma coisa que eu vi aí, e acredito que esse menino também vai discordar, é a ideia de que se faz mais coisa do exterior do que aqui, é proporcional à ciência que se produz. Há muitos anos eu tinha um trabalho na Universidade de São Paulo, o editor da principal revista científica do planeta, é a Nature, inglesa. Quando eu disse que ia convidá-lo, todo mundo disse, está maluco, um homem desse não vem para cá. Pasme você, eu não consegui financiamento nem da FAPESP, nem da FINEP. A editora Abril, para onde eu escrevia, pagou a viagem do homem para vir aqui. Falar sobre ciência. O John Maddox. Tem um livro dele aí na praça, O que Falta Descobrir, qualquer coisa desse tipo. Ele é um físico bissexto, nem sei se está vivo, estava velhinho quando trouxe para cá. Você acredita, eu fui levá-lo para conhecer o reitor da universidade. Tinha um arrogante de um chefe de gabinete e disse, o senhor marcou? Eu disse, não marquei, mas o homem é um dos maiores produtores da divulgação científica no planeta. Sinto muito. Daí eu corri falar com a vice-reitora, que era a Miriam Krasuchik, que é uma cientista, e ela prontamente recebeu. Dali uns dias saiu uma reportagem. A principal universidade do país procura a fama científica. Saiu na Nature. Daí, o mesmo reitor que não pôde recebê-lo abriu uma sessão na FAPESP dizendo assim, veja, um auxiliar lá, esse auxiliar era eu, seguindo nossa orientação, trouxe para cá o Maddox, veja o que ele está falando da USP.
Se ele falasse mal da USP, eu provavelmente receberia um processo administrativo. Como ele falou bem, ele achou que eu, como auxiliar, tinha... Quer dizer, se você pensar bem, não é só o homem simples que não entende de coisa. O cientista da universidade, com a sua arrogância, é incapaz de dizer claramente para o povo o que é o fazer ciência. A mulher que cozinha faz ciência de muito boa qualidade. A criança que decide como vai atravessar a rua faz ciência de muita qualidade. O homem do campo que planta lá a sua mandioca e faz farinha e tira o caldo, faz ciência de muito boa qualidade. É preciso perder essa arrogância de que fazer ciência precisa ser um Einstein ou precisa levar um foguete no outro planeta. Fazer ciência é fazer a vida. Aliás, o homem que tem fé chama de Deus. O homem arrogante chama de metafísica, ou filósofo, né? Ou de transcendência. Mas o que quer que seja ciente, ele fez um monte de quebra-cabeça. Fazer ciência é descobrir como é que Deus pensa. Muito bem. Marco, nós agora vamos falar de algo mais positivo. Vamos acompanhar uma reportagem sobre a função educadora que a ciência pode exercer por meio da televisão em programas e em trabalhos específicos. Vamos acompanhar. Quando o assunto é ciência, a prática pedagógica e a comunicação eletrônica é um casamento que tem dado certo, seja na produção de sentidos, na forma de pensar, conhecer e se relacionar com a vida. A ciência e a televisão trazem um mundo de encantos e conhecimentos. Nesse sentido, a TV Escola é um exemplo prático de aprendizado feito numa linguagem lúdica e de fácil acesso. De onde vem a energia elétrica? Com 24 horas de programação diária, a TV Escola é dirigida à capacitação e aperfeiçoamento de professores da educação básica. O processo de ensino-aprendizagem também estimula o desenvolvimento científico dos futuros pesquisadores brasileiros. O Brasil é muito curioso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o desenvolvimento científico no Brasil está num ritmo tão acelerado ou mais do que os países mais avançados do mundo. Ou seja, a nossa produção científica tem crescido e crescido significativamente. E mais grave do que isso, provavelmente nós não estejamos tendo uma educação científica e tecnológica nas escolas no mesmo ritmo com que produzimos ciência. E a televisão, particularmente, pode ser uma ferramenta imprescindível e muito útil na divulgação científica e tecnológica, na escola e fora da escola. Bom, agora nós não estamos falando nem TV aberta, nem TV fechada, nós estamos falando de uma TV escola voltada diretamente para as escolas. Como é que vocês veem essa utilização pelos professores desses programas? Desses programas, por exemplo, que vocês produzem. O Globo Ciência, por exemplo, ele é utilizado didaticamente? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza se é utilizado didaticamente. Mas ele pode ser. Ele pode ser usado didaticamente. Ele é reprisado muitas vezes na semana, no canal Futura, na TV educativa também. Então é um programa que está, quer dizer, é semanal, mas está todo dia no ar. Fernando. Nós fizemos uma experiência na Embrapa, nós pegamos um conjunto de publicações e transformamos numa linguagem para o público do ensino médio. E colocamos, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 460 escolas do semiárido, dos municípios com o IDH mais baixo do país. Fizemos uma pesquisa agora, no final do ano, e recebemos relatos impressionantes de utilização daquele acervo pela comunidade escolar. Não só pelos alunos, mas também pela comunidade toda. Experiências do tipo de professores que a escola adotou agora a educação rural. Outra escola adotou a convivência com a seca, a partir de um acervo de 100 e tantos títulos colocados à disposição para o público do ensino médio. Eu acho que é uma experiência importante porque a gente, ao atingir o aluno, atinge a comunidade, o acervo está disponível naquelas escolas e produz, e consegue fazer com que a interação escola-comunidade produza, no nosso caso, mais alimentos. Você poderia dar um exemplo, apenas um exemplo entre tantos trabalhos que vocês enviam para as escolas? Um exemplo, quer dizer, o que vocês mostram para a professora e depois o que a professora vai mostrar para os alunos? Por exemplo, nós temos cartilhas ali de educação ambiental, cuidado com lixo, por exemplo. É um estudo que envolve, que é o tema do momento, inclusive. Esse acervo, ao chegar na comunidade escolar,
propiciou um debate. O que se faz com o lixo naquela comunidade, como utilizar, como reciclar, como utilizar um composto orgânico, por exemplo, com uma horta, e daí produzir alimentos. Né? Então, são experiências que nós estamos iniciando, mas que têm dado um resultado bastante positivo. E quem faz essa decodificação da linguagem? Nós fazemos aqui em Brasília. Nós trabalhamos hoje, a Embrapa tem 37 centros de pesquisa no país todo. E a Embrapa Informação Tecnológica no país trabalha os conteúdos para disponibilizar na televisão, no rádio e no caso das cartilhas também. Quer dizer, vocês têm profissionais que pegam a pesquisa de linguagem e adaptam para os diferentes... Isso, no próprio diálogo com o pesquisador, é buscar a linguagem que melhor atinja o público que se destina. Né? Marco, você também com a sua experiência aí de escola, de ensino, como é que é o uso da televisão, o uso do vídeo? Eu sou tremendamente favorável a isso que esse jovem disse. É uma coisa muito importante. Mas há um pequeno óbice nisso, que é feito pela própria escola. Algum maluco sentado em algum lugar refrigerado descreve um programa. E o professor muitas vezes se vê preso a cumprir aquele programa. Programa então, didático. Didático. Então ele recebe da Embrapa uma coisa que isso aqui é formidável. Mas se eu ensinar isso aqui, não dá tempo de eu dar o programa e mais tarde vou ser considerado um mau professor, porque ele não sabe dividir por 4 algarismos ou qualquer coisa desse tipo. Era preciso que o grau de liberdade fosse diretamente proporcional à cultura que a escola permeia. Vou lhe dar um exemplo. Uma vez eu dava aula da engenharia, de cálculo diferencial integral, e queria ensinar para o sujeito a segunda lei de Kepler. E queria que os meninos, lembrando de um negócio do colegial, visse as cônicas e fizesse uma elipse. E eu comecei lá a botar a equação, nisso me cansei um pouco, enquanto eles copiavam, saí e vi um jardineiro. Acredite isso, na escola de engenharia de Lins, no interior de São Paulo. Ele fincou 2 estacas, amarrou uma corda aqui, outra aqui, deixou aquilo meio solto, pôs uma terceira estaca móvel aqui e correu. Ora, qual era o critério dos pontos que ele estava marcando no chão? A distância desse ponto, a estaca 1 e a estaca 2, somados davam o comprimento da corda. Essa é a definição matemática de elipse. E então ele desenhou. Eu peguei a minha aula, tirei os alunos e disse, vamos lá ver como é que o jardineiro faz uma elipse. Daí falei assim, agora arranca essa estaca, põe aí o sol. Pega lá na ponta, põe ali a terra. A terra anda pela elipse do jardineiro e o sol ocupa um dos focos. E ensinei a segunda lei de Kepler, por sinal com integral e derivada, é extremamente complicado. Dá para fazer um belo videozinho, hein? Dá para fazer um vídeo extraordinário. Quer dizer, o jardineiro sabia de elipse mais do que os meus alunos de terceiro ano de engenharia. Por quê? Porque a escola arrogante queria a linguagem que está nos livros. É uma coisa, é preciso olhar o homem simples. Às vezes você se surpreende, o homem diz, olha, vai chover, por quê? Porque tinha uma bola em torno da lua. Você diz, que loucura é essa? Você vai perguntar a um cosmólogo, ele diz assim, quando há acúmulos não sei o que, sobe não sei o que, forma uma pressão e tem um anel lunar. Esse anel lunar é que o homem simples chama de bola em torno da lua. E não saia que se ele falou que vai chover. Olha, você me deu o gancho para ouvir um astrônomo, o Sandro Rosa, do Clube de Astronomia de Brasília. Ele também deu a sua opinião sobre o tema que nós estamos discutindo aqui no VerTV. Vamos ouvi-lo. Eu disse que ele poderia ter um pouco mais de espaço, já que o espaço realmente para a ciência é muito pequeno na TV brasileira de um modo geral. A ciência ela tem que estar sempre aliada ao entretenimento. Acredito, né, que o saber humano nunca é demais. Então é muito importante você ter na televisão brasileira programas voltados para a ciência que despertem nos jovens a curiosidade para olhar os fenômenos que rodeiam. Olha, a partir desse depoimento, e como nós estamos chegando ao final do programa, eu gostaria de ouvir 1 minuto de cada um sobre a televisão e a ciência, né? O que vocês esperam para daqui para frente, inclusive com a chegada aí da TV digital. Marco. Bom, eu espero sinceramente que as pessoas olhem um pouco mais para o povo. Houve uma época que era pecado fazer ciência. Nós acreditávamos, tinha uma fé enorme na transcendência. Depois a ciência ocupou o lugar de Deus, né? Se você pensar bem, nós temos uma nova trindade. A ciência deve ser eterna como o Pai. A tecnologia vai nos salvar como o Filho. E a razão vai nos iluminar como o Espírito Santo. Esta visão está caindo por terra, porque está surgindo um novo jeito de fazer ciência. Esse novo jeito de fazer ciência parece que está nascendo das necessidades básicas do povo. Vocês comentaram aqui uma coisa riquíssima.
Por que será que só agora a turma começa a se preocupar com o aquecimento global? E tem uma série de coisas que estão resolvidas pela ciência há muitos séculos e que o homem teima em não enxergar. É preciso dar chance para que o homem comum decida, porque no fundo a farra que nós fazemos na universidade é dinheiro que você paga nos seus impostos. Nós temos obrigação de noticiar o que fazemos com clareza, de preferência com alegria e com solidariedade, que você é o dono da ciência e do país de resto. Manuel. Eu acho o seguinte, assim, tem que haver muito mais divulgação da ciência. Porque o que eu vi no trabalho que eu fiz no ano passado, no Globo Ciência, foi assim, um mundo de curiosidades que eu nunca... Para você também era surpresa? Para mim é surpresa, e eu acho que para qualquer homem normal que assiste televisão aberta vai ser surpresa também. Porque é muita informação, é muita coisa nova que a gente vê que não é divulgada. Né? São pesquisas nas universidades, nos hospitais, na própria Embrapa, a gente viu coisas incríveis poxa, o que eu vi, negócio de fertilização de terra, o diabo, muita coisa acontecendo e que a gente não tem esse acesso. Muito bem. Fernando. Eu queria primeiro te cumprimentar pelo programa, pela oportunidade de nos trazer aqui, agradecer isso. Acho que é a soma desses momentos que faz com que a sociedade tome conhecimento das possibilidades que estão latentes. A democratização, volto a insistir, que eu acho que a democratização dos meios de comunicação vem a partir de pessoas que reivindicam uma melhoria nas condições gerais de vida e também de acesso aos meios de comunicação, acesso à informação. É um movimento dialético, né, entre a sociedade e os meios de comunicação, entre a sociedade cobrando e os meios de comunicação abrindo espaço para programas de qualidade, e eu queria te cumprimentar por esse momento aqui. E eu quero agradecer a vocês por trazerem ao telespectador informações preciosas que às vezes não circulam. Aliás, o papel desse programa é esse, fazer circular informações que às vezes não circulam na televisão brasileira. Eu quero agradecer a presença do Fernando Amaral Pereira, da Embrapa, do Manuel Lampreia Carvalho, diretor do Globo Ciência, e do professor da Universidade de São Paulo, Luiz Barco. Você também pode mandar sugestões, opiniões, críticas e comentários sobre o nosso programa para o e-mail vertv@radiobras.gov.br. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!